Peço que você abra sua Bíblia em Miqueias, capítulo 6. Este povo, portanto, entrou ali no deserto. Caminharam alguns dias, ficaram sem água, reclamaram com Moisés. O Senhor abençoou, trazendo águas doces naquela que tinha fonte de água amarga. E o Senhor provou este povo, dizendo, olha, eu vou começar a caminhar com vocês aqui, eu vou designar estatutos para vocês, mandamentos para vocês, a fim de que vocês me obedeçam, a fim de que vocês me sirvam, a fim de que vocês prestem atenção, porque viveram muito tempo no Egito, debaixo de jugo, de escravidão, também na presença de muitos outros deuses. E eu quero desvencilhar vocês, tanto daquele pensamento de escravo, quanto também da influência desses cultos pagãos que vocês tiveram acesso lá no Egito. E se vocês andarem na minha presença de maneira obediente, de maneira graciosa, de maneira confiante, naquilo que eu vou fazer na vida de vocês, como vocês mesmos testemunharam lá no Egito, vocês viram a água se tornar em sangue, vocês viram animais saindo do rio, vocês viram os gados dos egípcios adoecendo, vocês viram trevas assolando o Egito, pedras caindo, gafanhotos assolando as plantações. Vocês viram que eu tratei de maneira diferente os egípcios e os meus filhos, ou seja, algumas dessas pragas não chegaram às tendas, às moradas dos meus filhos, mas chegaram às moradas dos egípcios. Vocês testemunharam tudo isso, sobretudo a mortandade do primogênito, no último dia, a última praga. Então confie em mim. É uma paráfrase do que Deus estava ministrando sobre aquele povo. Confie em mim. Eu vou fazer com que vocês entrem na terra que mana leite e mel. Aí logo eles saíram do deserto que eles estavam ali, que eles encontraram a fonte chamada Mara, amarga, e depois eles avançaram, no versículo 27 aí, de Êxodo 15, nós temos aí que eles chegaram a Eli, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e eles acamparam ali, olha que bênção. Porque se eles estavam num lugar onde as águas eram inicialmente amargas e depois elas se tornaram doces, mas não sei por quanto tempo, eles avançaram um pouquinho e foram num manancial, 12 fontes de águas, palmeiras para trazer um oásis no meio do deserto. Mas eles saíram dali, avançaram um pouquinho mais, chegaram numa região chamada Refidim. Aliás, antes disso, porque Refidim é lá no capítulo 17, antes disso, eles avançaram um pouquinho mais, eles experimentaram da provisão de Deus sobre a água que eles estavam bebendo, mas faltou comida, começou a faltar comida. Aí o capítulo 16 é do maná, coisa que nós estudamos também na escola dominical, só que no domingo passado. O maná, que representa exatamente Jesus Cristo, o pão do céu, o pão de Deus para nossas vidas. E aí sim, eles avançaram um pouquinho mais, chegaram em um deserto chamado Deserto de Sim, que está aí no capítulo 17, versículo 1, e lá eles ficaram sem água. E o Senhor levantou Moisés com o seu cajado, com o seu bordão, a sua vara, para bater em uma rocha, e daquela rocha ali saía água para aquele povo que estava murmurando, estava reclamando. E a reclamação desse povo era o seguinte: de fato, de verdade, Deus está entre nós? Porque se está, se Ele nos tirou do Egito, se Ele nos tirou daquela terra que diz Ele era terra de escravidão, olha só como que nós somos inclinados ao pecado. Olha só como nós somos inclinados à ingratidão. Porque, de fato, de verdade, eles estavam em escravidão. De fato, de verdade, eles estavam debaixo do chicote, da opressão. Mas eles colocam isso em xeque e dizem, nós estávamos do lado do fogão, onde tinha panela de carne, onde tinha peixe, cebola, alho poró. Nós vivíamos lá e tínhamos alimentos, agora nós estamos aqui nesse deserto sem nada, sem comida. Aí Deus providenciou o maná. E nós estamos aqui agora nesse deserto sem água, vamos morrer de sede. O Senhor nos trouxe aqui para nós morrermos de sede, nós e os nossos animais. Será que de fato Ele está aqui entre nós? Muitas vezes nós caminhamos com Deus, questionando a providência de Deus em nossas vidas, questionando se de fato de verdade Ele está nos acompanhando, questionando se de fato de verdade Ele está nos abençoando, quando, na verdade, em vez de nós murmurarmos contra Deus, reclamarmos contra Deus, nós devemos nos prostrar diante de Deus, clamar ao Senhor. Ele é Deus zeloso, Ele é Deus que ouve, Ele é Deus que inclina os ouvidos, que atenta para o nosso clamor, e não a reclamação. Tanto que naquele lugar, em Refidim, ele também muda o nome daquele lugar para Massá e Meribá. Massá, a provocação ao Senhor. Colocar Deus contra a parede para saber se Ele está ou não nos acompanhando, se nós estamos ou não na presença dEle. E Meribá, que reclamação, murmuração, aquela ladainha diante de Deus. Ou como disse aí, certa vez, aí um político aí, recentemente, aquele lenga-lenga na frente de Deus. Sabe, queridos, ninguém aguenta isso. Deus, Ele mostra que Ele está pronto para providenciar a bênção dEle em nossas vidas. E assim Ele faz por meio de Moisés. E eu quero que você acompanhe também em Números, capítulo 20. Avance um pouquinho aí, sua Bíblia, chegue em Números, capítulo 20 agora. Foi o texto de hoje de manhã.
Números capítulo 20. Eu vou ler aqui o texto todo, vocês só acompanhem aí na projeção. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim. Agora é outro deserto, Zim. Naquela mesma região de Cádiz, no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu, e ali ela foi sepultada. Preste atenção. Esse tempo aqui agora, nós temos um lapso temporal. Eventualmente eu vou fazer referência ao percurso deste caminho aqui. Tá? Vou citar alguns textos aqui rapidamente, e você vai montar o cenário comigo. Mas nós temos aqui um lapso temporal agora. Miriam saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, começou a dançar e a cantar profeticamente, as mulheres acompanhando Miriam, lá em Êxodo, capítulo 15. Nós vimos isso. Desse episódio aqui, para esse episódio que Miriam morreu, foram 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. E por que eles passaram 40 anos no deserto? Pela tentação que eles provocaram ao Senhor. Quando os espias foram vigiar a terra, viram que era uma terra que mana leite e mel, mas que lá tinha gigantes. E por causa dos gigantes eles murmuraram. Somente Josué e Caleb ficaram fiéis ao Senhor. Caleb, inclusive, ele dá um brado, ele grita: Eia! Prestem atenção! Se o Senhor está conosco, Ele nos dará a vitória. Não importa se são gigantes, nós os venceremos. Olha só, o povo, os príncipes e todo o povo contaminado por esses príncipes, falaram assim: eles são gigantes e nós somos como gafanhotos, aos olhos deles e aos nossos próprios olhos. E Caleb fala assim: Eia, o Senhor vai nos dar a vitória e nós vamos vencê-los como se fossem pães secos. Sabe, aquele pão que esfarela? Nós vamos avançar e eles vão esfarelar diante do nosso avanço, porque o Senhor está conosco. Mas o povo não acreditou. E aí, esse povo irou o Senhor, e a disciplina do Senhor, por amor, por graça, em vez de exterminar completamente, porque o Senhor até fez uma proposta dessa para Moisés: vou exterminar esse povo. Moisés intercedeu pelo povo, falou: não faça isso. É povo que se chama pelo nome do Senhor, povo de Israel, povo daquele que o Senhor prometeu dar uma terra que mana leite e mel. Não faça isso. O povo vai dizer, melhor dizendo, que o Senhor tirou do Egito para matar no deserto. Faça isso não, Senhor. Olha só o nível de diálogo de Moisés com Deus. Então, Deus resolve preservar aquele povo, manifestando o seu amor, mas dizendo assim: essa geração incrédula e rebelde aqui não vai entrar na terra prometida. Enquanto essa geração aqui não passar, eu não vou deixar com que os demais entrem na terra prometida. Deus poderia ter matado aquela geração. Deus poderia ter matado todo mundo. É o seguinte: olha, vou lançar uma peste aqui, todo mundo vai morrer, mas os filhos, porque eles não vão carregar o pecado dos pais, eles vão entrar na terra, porque sou eu que estou conduzindo. Então não importa se eles têm mais de 20 anos ou menos de 20 anos. Quando eu faço, não há impossível para mim. Deus podia fazer isso, mas não fez. Por amor, por graça, por misericórdia. E esses 40 anos no deserto, nós lemos em outra ocasião, mas você pode depois conferir em Deuteronômio capítulo 8, Deus falando: eu levei vocês para o deserto para falar de amor, para evidenciar a minha graça sobre a vida de vocês, para colocar vocês à prova, se iriam ou não obedecer, mas para sustentar vocês. Não deixei o sapato gastar, não deixei a roupa gastar, e eu sustentei vocês nesses 40 anos no deserto. Foi amor de Deus. Quero que você entenda isso. Mas os 40 anos passaram. Miriam agora morre. Morre Miriam. E quando nós olhamos aqui para o texto de Números, que nós estamos em Números capítulo 20, um pouquinho mais para frente, acho que uns 4 ou 5 capítulos para frente aí, tem a morte de Arão. Arão também já morreu, logo depois desse episódio aqui, da morte de Miriam. Esse povo agora está abalado. Esse povo aqui já não é mais aquela geração, porque 40 anos já estava pertinho de sair do deserto. Toda aquela geração rebelde inicial foi morrendo. Então quem são esses aqui que começam a falar com Moisés e Arão depois da morte de Miriam? É a nova geração. É aquela geração que passou 40 anos ouvindo aquilo que o Senhor tinha prometido em Êxodo capítulo 15. Eu vou provar vocês. E se vocês me obedecerem, eu vou levar vocês para uma terra boa. Eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Eu vou levar vocês para um lugar onde os inimigos ficarão submetidos a vocês. Esse povo então começou a sonhar, a projetar isso com esperança em suas vidas. Mas agora faltou água de novo. No deserto faltou água de novo. E eles começaram a reclamar, Moisés e Arão. Acompanha aí agora a leitura, por favor. Versículo 2. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo entrou em litígio com Moisés, discutiu com Moisés. Antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Ou seja, aquela geração morreu diante do Senhor. Antes tivéssemos nós também morrido com eles. Porque vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós e os nossos animais. E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível,
onde não há cereais, nem figo, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber. Eles estavam focados na terra que manda leite e mel. Mas nós estamos aqui, no deserto. Eu tenho a esperança de chegar na bênção, mas eu estou aqui, nesse lugar horrível, segundo eles falaram. Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro, onde as causas eram julgadas. O aspecto e a perspectiva de litígio que eles apresentaram diante de Moisés e Arão, eles pegaram essa petição e apresentaram diante do juiz dos juízes, o Senhor Todo-Poderoso. Está aqui, Senhor. Eles se prostraram com o rosto em terra e apresentaram diante do Senhor aquela discussão, aquela reclamação, e ele já estava extenuado, tanto ele quanto Arão. Por quê? Porque 40 anos carregando este povo rebelde, este povo litigioso, este povo murmurador. E o pior, nesse momento, ele estava em luto. A sua irmã, Miriam, aquela que foi instrumento de Deus para colocá-lo nas águas do rio Nilo, aquela que acompanhou o seu percurso até chegar na filha de Faraó, aquela que sugeriu chamar uma ama de leite, que na verdade era mãe de Moisés, aquela que foi instrumento de salvação de Moisés, morreu. Ele estava em luto. E aquele povo reclamando, enchendo a paciência de Moisés. E Deus olha para aquele cenário, e Deus é muito misericordioso, irmãos. Quando nós olhamos para este texto aqui, nós vamos observar o destilar da misericórdia de Deus. Porque Deus não fala para eles, em um momento assim, imediato, de rebeldia, de confusão, da murmuração deles. Não fala. Olha o que Deus responde para Arão e para Moisés. O Senhor disse a Moisés, e Arão, obviamente, pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão. E diante do povo, falem a rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão a água da rocha e darão de beber à congregação e dos animais. Percebe? Percebe que antes, quando havia murmuração, percebe que antes, quando havia rebelião, o Senhor primeiro chamava a atenção. O Senhor primeiro mostrava a sua ira. O Senhor primeiro falava assim, eu vou acabar com esse povo. O Senhor primeiro pegava e falava, mostrava o seu desgosto. Mas o Senhor conhece o que nós estamos vivendo. Ele sabe pelo que nós estamos passando. Então não era só Moisés e Arão que estavam de luto. O povo também estava de luto, afinal de contas, Miriam, a profetisa. Eu fico imaginando a face materna da liderança de Israel no deserto. Miriam faleceu. Este povo está sentindo falta dela também. Este povo estava percebendo que agora eram somente Moisés e Arão. E ainda assim nós não estávamos na terra prometida. Já se sentiu órfão alguma vez? Já se sentiu abandonado alguma vez? Por alguma liderança? Por algum parente que poderia estender a mão? Que poderia te oferecer um consolo? Eu me lembro quando a Sheila estava grávida, aos 4 meses de gravidez, ela teve uma torção ovariana. O ovário dela, que estava hiperestimulado, ele se revirou dentro do seu ventre e estrangulou a trompa. E aquele ovário que parou a circulação sanguínea nele, começou a necrosar, e ela estava grávida de 4 meses. Começou a apodrecer dentro do ventre dela, e ela gritava de dor. A gente foi para o hospital, não tinha recurso para descobrir o que estava acontecendo. E começaram a dar remédios e mais remédios, e ela grávida de 4 meses, então eram remédios fortíssimos, que tanto ela ficava meio grogue, quanto principalmente o feto, a criança que estava no seu ventre. E não adiantou nada. Aí a gente foi para outro hospital, passou mais um dia lá, não adiantou nada. Aí a Sheila pegou e falou assim, vamos para o hospital da equipe que me tratou, que era um hospital inclusive público. A gente esteve em 2 hospitais privados, e eles não tinham recursos. Fomos para o hospital público, que foi a equipe que fez o tratamento da Sheila, tratamento de fertilidade. Eles estavam no congresso em Salvador, Bahia. Chegaram lá no domingo à tarde. Nós chegamos lá no domingo à tarde. E eles ligaram para o chefe da equipe que estava neste congresso, junto com a equipe lá em Salvador, Bahia, e falaram assim, está aqui a Sheila, ela está sentindo isso, isso e isso. Pelo telefone ele diz, isso é torção ovariana, ovário roto, que chama. Interna ela que amanhã de manhã a gente está aí para fazer a operação. Internou a Sheila no domingo, no meio da tarde, e eles, terminando o congresso lá, na segunda-feira de manhãzinha, eles já estavam em Brasília para fazer a cirurgia na Sheila. Eu tive que deixar a Sheila lá no domingo. Eu que fiquei no sábado e parte do domingo nos 2 hospitais com ela. Nesse público eu não podia ficar, porque era um hospital estritamente feminino, era o Hospital Materno Infantil de Brasília, HMIB. Saí de lá. Então pensa, do jeito que eu saí de lá. Coração apertado, chorando, quase que eu não conseguia dirigir o que de fato aconteceu. Teve um momento que eu tive que parar no meio da rua, ir para o acostamento, porque eu não conseguia mais enxergar, de tanto que eu chorava, não conseguia parar de chorar. E eu peguei o celular naquela ocasião e comecei a ligar. Liguei para o pastor, não atendeu. Liguei para o presbítero, não atendeu. Liguei para um diácono, não atendeu. Liguei para um amigo meu, seminarista, porque na época eu era seminarista, não atendeu.
Liguei para um outro amigo meu, que hoje é meu primo, inclusive. Não atendeu. É ruim quando a gente se sente abandonado. É ruim quando não tem nenhuma presença consoladora ao nosso lado. Miriam estava morta. Não tinha nenhuma presença consoladora ao lado daquele povo. E Deus viu isso. Naquela hora eu orei, Senhor, eu não tenho ninguém a não ser o Senhor para consolar o meu coração. Fica com a Sheila. Eu entrego completamente ela e meu filho aos cuidados do Senhor. E segui para casa naquele dia. Glórias a Deus. Houve uma intervenção de Deus e Ele usou os médicos para abençoar, fazer a cirurgia, tirar o ovário que estava lá já necrosado. Chegou o Pedro, que estava dentro do útero, um pouquinho do lado assim, abriu a barriga da Sheila. Chegou o Pedro um pouquinho do lado, fica aí menino. Tirou lá o ovário, fechou e graças a Deus, 5 meses depois, Pedro Felipe nasceu. Mas eu quero chamar a atenção para você para esse momento crítico. E que só Deus pode consolar a sua vida e o seu coração. Só Ele. Porque você procura num parente, você procura num líder, você procura em algum amigo e ele não está presente. E só Deus pode consolar. Foi o que Deus fez com Arão e com Moisés e com aquele povo. Eles murmuraram. Em outra ocasião, Deus tinha descido a lenha nesse povo. Em outra ocasião, Deus tinha dito, eu vou acabar com todo mundo. Se a gente pegar números, nós estamos aqui em Números capítulo 20. Se você der 2 pulinhos para trás, você chega em Números capítulo 16. É onde tem uma rebelião contra Moisés e Arão. O povo, Datã, Abirão e Corá, se rebelam contra Moisés e Arão. Eles chegam assim, Deus fala com a gente também, não fala só com vocês não. E eles se rebelaram. E Moisés chama esse povo, vamos orar. Amanhã, tal horário, vocês se consagrem, nós vamos orar e vamos colocar essa causa diante de Deus e Deus vai nos responder. Sabe o que Deus respondeu? Morte para eles. Morreu Datã, Corá e Abirão e mais 250 pessoas de suas casas. O povo ficou irado com aquela situação, também se rebelou contra Moisés e Arão. Deus abriu a terra e 14 mil pessoas foram engolidas. Deus aqui podia fazer a mesma coisa, mas não. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus misericordioso, um Deus consolador. Ele fala, Moisés, pega o bordão, que é o sinal de autoridade que eu dei para você. Pega o seu irmão, que é o representante sacerdotal diante deste povo. É aquele por meio de quem eu recebo sacrifícios para perdoar os pecados deste povo. E vocês dois cheguem lá na rocha e falem à rocha para que eu dê a água para eles beberem e saciarem a sua sede e a dos seus animais. Você percebe a graça de Deus sobre a vida desse povo? Hoje nós temos o Espírito Santo que nos consola de toda dor. Nós temos Jesus Cristo, o sumo sacerdote, que consola e que está sempre presente conosco. Moisés, naquele momento, ele comete um erro terrível. Terrível. Se você abrir comigo no Salmo de número 106, por favor. Mas deixa aí, marcado aí 20, o Números 20. Já estou quase terminando a minha mensagem. Salmo de número 106, versículos 32 e 33. Depois, provocaram Deus nas águas de Meribá, e por causa deles, aconteceu uma desgraça com Moisés. Percebe a misericórdia de Deus? Porque Deus viu que eles estavam provocando. Deus viu que eles estavam passando. Eu não vou falar pulando o corguinho, porque não tinha água. Estava pulando o traço do deserto. E aconteceu uma desgraça com Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Falou de maneira irreflexiva. Falou de uma maneira precipitada, incoerente, imprudente. Moisés, ele chegou para aquele povo, está lá no Números, agora sim, nós voltamos lá para Números capítulo 20, a partir do versículo 10. Agora escutem, rebeldes, será que teremos de fazer com que saia água dessa rocha para vocês? E Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. Não era para ferir nenhuma, mas ele feriu 2 vezes. E aconteceu o que o próprio Espírito Santo registrou por meio do Salmo 106, versículo 32, uma desgraça com Moisés. Por quê? Porque ele agiu sem refletir na graça e na misericórdia que estava sobre a vida daquele povo. Foram rebeldes, provocaram o Espírito Santo de Deus, sim, mas havia graça e misericórdia sobre aquele povo. E Moisés não refletiu sobre esse momento de graça e misericórdia sobre aquele povo. E o Senhor toma as dores da igreja. Lembra de Paulo a caminho para Damasco, que teve um encontro com Jesus e ele caiu por terra? E apareceu uma luz brilhante naquele caminho. E Jesus apareceu para Paulo e disse, Paulo, por que você me persegues? Paulo nunca tinha perseguido Jesus, mas tinha perseguido a igreja de Jesus. Ele consentiu com a morte de Estevão. Ele tinha uma carta em suas mãos, dos sacerdotes, do Sinédrio,
para ir até Damasco, encarcerar, aprisionar, torturar os cristãos. Jesus toma as dores da igreja e fala assim, por que você me perseguiu, Paulo? Por que você está me perseguindo tanto? Aqui Deus faz a mesma coisa com o povo. Moisés, você agiu sem refletir, Moisés. Imprudente. Você deveria me santificar no meio desse povo. O que é me santificar? É você demonstrar obediência. É você demonstrar submissão. Que inclusive estão nos estatutos que eu entreguei a você para você entregar a este povo. E você que deveria dar este exemplo, não deu. Ah, Moisés, vai acontecer algo terrível com você. Você não vai entrar na terra prometida. Ah, Moisés, você não vai entrar, nem você, nem Arão. O que de fato aconteceu logo depois que Arão morreu. E mais uma caminhada. Também esse povo foi privado da presença de Moisés, o grande líder daquela nação. Sabe, queridos, eu fico pensando, por que esse episódio todo aqui, qual é a grande lição? Porque Deus manifesta uma evidência aqui, que são os ciúmes que ele tem. Em Tiago capítulo 4, versículo 5, diz que com ciúmes que o Espírito Santo anseia por nós. O Espírito Santo que ele fez habitar em nós, tem ciúmes de todos nós. Deus mostrou ali o ciúme que ele tem pelo seu povo, pela sua igreja, e disse a Moisés, você não vai entrar. Por quê? Porque você foi imprudente, Moisés. Você não deveria bater na igreja. Irmãos, eu vejo tantos pastores batendo na igreja, e o pior é que tem uns que gostam, né? São masoquistas espirituais. Eita, que hoje a palavra foi boa, foi só lapada. São os masoquistas espirituais. Gostam de apanhar. Eu lembro da escolinha do professor Raimundo, que tinha uma mulher que era abusada no seu casamento, né, que era oprimida no seu casamento, mas ela falou, não, tá tudo bem, e para que não tenha nenhuma inveja no meu casamento, eu canto uma canção. E ela cantava uma cançãozinha lá, que eu esqueci lá qual é a canção. Tem gente que é ainda assim, vive debaixo do chicote de um líder espiritual, que perdeu a sua paciência, que perdeu. Foram muitos anos ali, lutando com aquele povo se rebelando contra ele, murmurando contra ele, colocando ele numa situação como se ele fosse o próprio Deus. Em alguns momentos ele fala assim, eu por um acaso estou no lugar de Deus para poder fazer isso para vocês? Sou eu? Diz o texto que eles paravam de lugar em lugar, cumprindo os estatutos e as ordenanças de Deus. Ou seja, quando eles armavam o tabernáculo, a glória do Senhor vinha sobre o tabernáculo. E enquanto a glória do Senhor estava sobre o tabernáculo, eles não podiam avançar. Aí quando o Senhor saía do tabernáculo e vinha com a nuvem ou a coluna de fogo, eles caminhavam. Então eles só caminhavam de parada a parada, por quê? Porque Deus estava conduzindo este povo. Deus estava dirigindo os seus passos. Mas o povo falava assim, você trouxe a gente para cá, Moisés. Porque a igreja anda conforme o passo que o Espírito Santo nos dá. Mas tem hora que a gente pega e coloca a culpa ou no povo ou no pastor. É, pastor, tá difícil, hein? Você tá difícil. Ou então, pastor, igreja, vamos levantar, vamos sair desse lugar. Ou então, e aí vai, chicote para um lado, chicote para o outro, chicote para um lado, chicote para o outro. Moisés foi privado de entrar na terra prometida, porque ele agiu sem refletir a graça e a misericórdia que estava sobre aquele povo da parte de Deus. E o povo também sofreu uma consequência terrível. Foi privado de ser acompanhado à terra prometida com um grande líder, Moisés, o profeta, o homem de Deus, o legislador, aquele que falava face a face com Deus, que a sua face ele brilhava por causa da glória que era manifesta sobre a vida dele. O povo foi privado de uma liderança, e isso não é pouca coisa. Jesus Cristo, quando foi assunto aos céus, para mostrar para a sua igreja que ele não abandonaria a igreja jamais, ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e da terra, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Deus Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco. O Senhor não nos abandona jamais. Moisés, no entanto, a sua presença foi privada diante daquele povo. Às vezes, eu vejo que existem igrejas que têm a privação dos seus líderes, dos seus pastores, porque essa igreja não soube lidar com a sua liderança. Eu vejo pessoas que são privadas de certas bênçãos porque não sabem lidar direito com aquilo que Deus está fazendo em sua vida. E aí eu aplico isso em todas as áreas da nossa existência, em todas as esferas, no trabalho, nos relacionamentos, no casamento, na criação dos filhos, em todas as esferas, na administração dos recursos financeiros, na administração das suas emoções e sentimentos, porque não está tendo esse jogo de cintura de ver o que Deus está agindo entre nós com graça e misericórdia e orientando os nossos passos. E Moisés foi privado, porque tentou fazer aquilo que só Deus pode fazer. Ele bateu 2 vezes naquela rocha, sendo que Deus não tinha mandado. A gente faz aquilo que Deus manda, irmãos. Não é aquilo que a gente quer, não. Não importa a autoridade que a gente tem.
Não adianta a gente pegar e falar assim, porque aqui quem manda sou eu. É o que Deus quer. É o que Deus nos orienta a fazer. Se a gente estiver fazendo algo que não está no escopo daquilo que Deus ordenou, a gente corre o risco de perder a bênção como Moisés perdeu. Portanto, para finalizar a minha mensagem, eu quero levar vocês a Deuteronômio, capítulo 30. Acho que é 32. Deixa eu só conferir aqui, irmãos. Isso. 32. A partir do versículo 48. Mas nós vamos avançar um pouquinho para o 33, tá bom? Mas começamos com 32, versículo 48. Naquele mesmo dia o Senhor falou a Moisés: suba a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, e em frente de Jericó, e veja a terra de Canaã, que dou como propriedade aos filhos de Israel. Você vai morrer no monte, o qual terá subido. E será reunido ao seu povo, como Arão, seu irmão, morreu no Monte Mor, e foi reunido ao seu povo. Porque vocês foram infiéis a mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel. Por isso você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Por quê, Moisés? Não importa a autoridade que você tenha, não importa o bordão, o cajado que eu dei para você, que com ele você fez grandes sinais e maravilhas no Egito, no deserto, fez milagres. Não adianta você achar que tem essa autoridade e faz o que você quer. Você tem que fazer o que eu quero. E hoje nós somos sacerdócio universal, porque todos nós agora somos de propriedade exclusiva de Deus e sacerdotes diante do Altíssimo, mas nós não podemos fazer o que queremos. Precisamos fazer em obediência ao que o Senhor quer. Agora o que me chama a atenção aqui, e é o que eu quero encerrar nessa noite, é que Deus, Ele é um Deus consolador, um Deus amoroso, um Deus que cura feridas. Aliás, existe um texto, se eu não me engano, em Jó, que fala: Ele mesmo faz a ferida e cura a ferida. É um Deus que aplica em nós o remédio, mesmo quando Ele está nos disciplinando. Porque Moisés, você ficaria satisfeito ouvindo uma coisa dessa de alguém? Você fez isso, você fez aquilo, e você não vai entrar, vai morrer aqui. Está vendo lá a bênção? Não vai. Já pensou uma coisa dessa? Mas Moisés não tem o seu coração amargurado, querido. Moisés foi curado, porque andar com Deus é assim. Ele consola os nossos corações, Ele cura as nossas feridas, Ele sara as nossas dores. Olha o que Moisés faz no capítulo 33, aí sim, para encerrar. E é aquilo que eu quero que você entenda, que é a grande lição deste episódio todo. Nós vamos ler dois textos, um está aqui em Deuteronômio 33. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Presta atenção, aquele povo que foi rebelde, aquele povo que murmurou o tempo todo, aquele povo que se rebelou contra o Espírito Santo, aquele povo que perturbou a vida de Moisés ao ponto de ele perder a cabeça, pensar sem refletir, aquele povo que fez Moisés agir de uma maneira que essa ação o impediu de entrar na terra prometida. Moisés abençoa este povo. Só pode abençoar alguém quem está com o coração curado, suas feridas saradas. Ele disse: o Senhor veio do Sinai e lhes favoreceu de Seir. E ele começa a abençoar, tribo por tribo. Ele faz orações aqui, intercessórias, pelas tribos de Israel. No versículo 7, por exemplo, de Judá, ele fala assim: ouve ao Senhor a voz de Judá, e faz com que volte ao seu povo com as tuas mãos, luta por ele, e sê tu ajuda contra os seus inimigos. Versículo 11, abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos, fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. Ele estava falando de Levi. De Benjamim, ele disse, versículo 12, o amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. De, por exemplo, Aser, ou Azer, está lá no versículo 27. Aliás, aqui ele já está falando sobre todo o povo de Israel, desculpe. Versículo 26. Não há ninguém como Deus, ó Jesurum, que é um apelido para Israel. Porque Jesurum é a antiga cidade de Jerusalém. Tá? Então aqui já é um apelido para Israel. Ele cavalga sobre os céus para ajudar você, e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a sua habitação, e por baixo de você ele estende os braços eternos. Ele expulsou os inimigos de diante de você e disse: destrua-os. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Feliz é você, ó Israel. Quem é como você? Povo salvo pelo Senhor.
que é o escudo que o socorre, a espada que lhe dá alteza. Assim os seus inimigos se sujeitarão a você e você pisará os seus altares. Veja, só um homem curado por Deus, consolado pelo Espírito Santo de Deus, é capaz de estender as mãos do alto da montanha que ele ia cair morto, impedido de entrar na terra prometida, olhar para toda aquela maravilha e abençoar aquele povo que tanto foi um espinho em sua carne. Nós devemos, nós que temos o Espírito Santo, que o Senhor fez habitar em nós esse Espírito Santo, e que esse Espírito anseia com ciúmes. Esse nosso Deus, Ele é capaz de curar todas as nossas feridas, mesmo quando estamos em luto, mesmo quando estamos diante de acusações, mesmo quando nós estamos diante de densas batalhas. E por fim, Salmo 81. Salmo 81. Versículos 13 a 16. O que eu aprendo com esse episódio? Eu aprendo o que Deus quer de mim. Eu aprendo que o Senhor tem algo maravilhoso para a minha vida. Que em Cristo Jesus eu posso ler uma coisa como essa aqui e dizer: Senhor, toca nos meus ouvidos para eu ouvir a tua voz. Versículo 13 do Salmo 81. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a Ele, e isto duraria para sempre. Mas a vocês, Israel, igreja, eu e você, disse o Senhor, eu sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Eu aprendo com esse episódio que Deus quer que nós escutemos a sua voz. Nunca nos revoltemos contra Ele e cumpramos os seus mandamentos para Ele cuidar de nós, como Ele cuidou daquele povo no deserto. Que possamos aprender com esses erros deles para não praticarmos os erros em nossos pés e mãos. Que possamos perceber que Deus é um Deus misericordioso, que ali mesmo no meio de dor e luto, de necessidade da água como eles estavam tendo, Deus foi misericordioso e gracioso com eles. Também será conosco. Em nome de Jesus. Baixe sua